Salve galera, beleza? Boa tarde aí, bom dia, boa noite. O importante é estarmos juntos aí. Bom, vou mostrar para vocês como a teimosia na análise, você precisa também ter um pouco de maleabilidade na análise, né? Hoje eu tomei 2 stops seguidos. Um stop obedecendo a minha margem de risco de $4 e outro stop enorme, porque eu fiquei arrastando o meu stop para baixo, achando que ia que ia voltar para a minha análise inicial, né? Então, o stop da teimosia, né? Claro que depois eu recuperei, tive um profit aqui de 12, tudo mais, tive alguns outros profit aqui. Eu estava operando em 2 ativos, operei no Usatec e no SP500, né? Tive bons profits aqui, bons ganhos aqui no SP500, mas o que eu quero mostrar para vocês aconteceu no Usatec. Então eu vou partir do princípio da minha análise inicial para vocês entenderem por que eu fiquei na teimosia. Deixa eu tirar essas operações aqui que eu fiz hoje. Acabei que eu fiz muita operação, não é bom isso, mas tudo bem. Então vamos voltar o gráfico aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui a janela aqui de... Dá um Ctrl T aqui para... Estou positivo no mês aqui. Um Ctrl T para apagar. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom aqui. Beleza. Vamos arrastar o gráfico para ficar onde a análise... como é que eu tomei os meus stops hoje, né? Então o mercado... Deixa eu voltar aqui. Beleza. O mercado abriu aqui ontem, né, na noite de ontem, né? Então ele veio, deu uma queda aqui, ficou... Deixa eu ligar aqui o meu lápis. Ele ficou lateralizando, né, nessa região. Fez esse fundo aqui algumas vezes, tá, tudo bem. Aqui ele ameaçou romper, voltou. Mas tudo bem. Aqui, isso era lá pro lado de 8 horas da manhã, quando eu cheguei no meu ambiente para trabalhar, né? Esse mercado mais ou menos, deixa eu desligar, mais ou menos nessa região aqui era onde o mercado estava, né? Desculpa, o mercado estava, isso, o mercado estava nessa região aqui, nessa linha vermelha. Deixa eu apagar isso aqui. Então beleza, ele estava aqui. Aí o que eu pensei? Bom, eu tenho 2 pontos de apoio aqui. Eu tenho esse fundo aqui. Deixa eu botar isso aqui num tracejado. Botar isso aqui num tracejado preto. Então eu tenho esse fundo final aqui, esse fundo aqui último, né? Que foi uma queda muito grande, foi um belo suporte aqui, né? Uma queda brusca e ele segurou aqui. Depois ele ficou aqui testando. E aqui ele desceu, rompeu esse fundo. Fez aqui um trabalho aqui embaixo desse fundo e hoje ele decidiu que ia buscar novamente esse fundo, né? Então ele ficou trabalhando aqui nessa área. Então ele deu alguns pontos de entrada aqui que eu perdi, né? Eu não quis entrar porque eu estava de olho, né, nessa área aqui. Nessa área aqui é onde ele já tinha trabalhado, né? Se eu entrasse aqui, onde ele rompeu esse fundo aqui anterior, eu ia ter só uma pequena área para trabalhar aqui, né? Eu ia ter só essa pequena área para trabalhar. Do contrário, se ele rompesse essa área de estresse aqui que ele já tinha tido, né? Que ele fez pivô, voltou, né? Eu teria uma área maior para poder trabalhar os trades. E aí tá, beleza, eu vou apagar isso aqui novamente. Ele foi, rompeu, eu não entrei. E aqui embaixo, né? Aqui embaixo, quando ele fez o retorno, quando ele chegou na área que eu tinha, fez o retorno, qual que eu tinha que fazer? Se eu estava julgando isso, ele bateu na minha média de 20, eu era para ter entrado. Eu comecei a fazer algumas operações, que seja, e eu fui, ganhei algumas coisas aqui, não estava tão certo aqui do que o mercado ia dar certo, mas ele deu umas boas entradas aqui,
pessoa que gosta, que trabalha com média, por exemplo, você vê que ele tocou a média de 20 aqui, tocou a média de 20 e subiu, só que ele estava abaixo da linha de 200, né? Então eu tinha uma média de 100 apontada para cima, uma média de 20 apontada para cima e a média de 200 chegando perto do preço. Ou seja, esse aqui era um bom ponto de entrada, né? Deixa eu ver se eu entrei nessa operação nessa região. Pois é, não entrei. Eu entrei na operação quando ele confirmou o topo, né? Tá vendo aqui? Então eu tive aqui ganhei 4 dólares aqui nessa primeira operação do dia e ele subiu aqui. Ele subiu. Eu não entrei na formação desse candle, eu entrei no segundo, porque aí teria duas forças de... Já tinha tido aqui uma força de alta boa, quando deu a segunda força aqui eu entrei. Então tinha aqui mais ou menos uns 2.000 pontos, né? 2.400, deu lá nos 4 dólares e pouco, tá? E aí eu fui sair, ele começou aqui, eu fiz algumas outras operações nessa região, mas passou a não ser uma região muito legal, né? Então ele veio novamente, fez pullback na média. Você vê que eu entrei aqui novamente no rompimento desse candle aqui, entrei aqui e ele veio até aqui em cima e eu precisei sair, né? Eu não pude ficar acompanhando, eu precisei sair nessa região aqui. Foi até um profit também de 2 dólares e pouco. Então beleza. Aí o mercado começou a fazer o seu movimento de subida até vertiginosa aqui, né? E aí eu fui diminuir o zoom do gráfico e fui ver o que tinha aqui para trás, né? Vamos tirar um pouco o zoom, fui ver o que tinha aqui para trás. Então eu percebi que ele tinha um movimento, uma resistência bacana aqui, né? Que ele tinha feito um pivô de alta agora no dia de ontem. Você vê que ele montou o pivô, fez o pivô de alta e foi bater lá em cima nessa resistência. Então eu comecei a perceber que essa área aqui seria uma área interessante. Vamos aumentar o zoom. Percebi que essa área aqui é interessante. Aqui foi a abertura do mercado, tá? Essa aqui foi a abertura do mercado. Essa aqui é a abertura do mercado. Então, como era a abertura do mercado às 10h30 da manhã, entre 10h30 da manhã mais ou menos, isso aqui ficou uma volatilidade louca, isso aqui ficou uma loucura, né? Isso aqui ficou uma loucura. Então eu não gosto de operar nesses momentos. Ele deu um candle aqui legal. Esse candle aqui acabou ficando verde, vermelho todo o tempo. 5 minutos de indecisão. Depois ele começou a botar um candle grande aqui, né? Ele começou a botar um candle muito grande aqui, ele abriu aqui e foi embora. Só que eu estava no meio da abertura do mercado ainda. Eu falei, não vou entrar agora, eu vou esperar que ele se decida. Até que ele buscou, foi lá em cima, passou do ponto que eu já tinha marcado em amarelo, chegou lá no ponto que eu tinha marcado em amarelo. Vamos retornar lá para poder ver. Né? Chegou no ponto que eu queria, passou do ponto que eu queria, né, dessa região aqui, dessa resistência, foi lá em cima, botou o candle lá em cima, deixou até um paviozinho, mas ele chegou com uma força, ele chegou com esse candle aqui, chegou com uma força nessa região absurda, né? Ele começou fraquinho, esse candle aqui de uma abertura do mercado, depois ele botou, o comprador entrou aqui com uma loucura, levou até aqui em cima, passou do ponto que eu estava pensando. E aí eu falei, bom, vou entrar nessa operação. E eu entrei nessa operação, você vê que o candle abriu aqui, ele chegou a levar, desculpa, deixa eu fechar, não é isso. O candle abriu aqui, ele chegou a ficar positivo aqui em cima, aí eu fui, bonitão da minha coisa, eu fui lá comprar topo, né? Comprar topo é complicado, né? Comprar topo sem uma força, sem uma ideia clara e sem uma força genial que seja, vai ficar difícil. Deixa eu diminuir um pouco essa linha aqui, porque está muito grossa, está atrapalhando.
Então, como eu disse, o que veio uma força descomunal aqui de compradores, levou, passou do ponto que eu queria, abriu, o candle abriu acima da onde fechou o candle anterior. Eu deveria ter esperado, no mínimo, que ele fizesse isso, pullback em cima da área anterior, ou que pelo menos que o candle abrisse aqui em cima do pavio. Mas não, o bonitão foi lá e entrou no candle quando o candle foi lá em cima, né? Voltando, o candle abre aqui, começa a ficar positivo, aí eu vou, opa, vai a minha tendência, tem uma força grande de compradores aqui, ele está indo de novo, vou entrar aqui. Dito e feito, foi só fazer, ele foi e me deu um stop aqui de 4 dólares. Botei meu stop ali, ele me deu um stop de menos 4,78, né? Entrei aqui, tomei. Entrei comprado, comprei aqui nessa região, ele desceu, tomei um stop aqui. Até botei o stop exatamente no fundo. Eu botei o stop exatamente no fundo. Beleza, já foram umas 4. Mas não satisfeito com a minha indecência, decidi eu ir lá de novo e fazer uma entrada comprado. Eu não sei porquê que esse candle estava me deixando com os olhos brilhando, né? Olha, esse candle vai ter força comprador. O comprador vai entrar aqui absurdamente forte daqui a pouco. Pior que não, né? O mercado desceu, e eu tinha colocado o stop dentro da minha margem de risco, tá? Eu tinha colocado o stop em 4 dólares. Nem estava numa área de stop, tá? Nem estava numa área. O certo seria eu colocar o stop aqui embaixo, no fundo do candle anterior. Mas como ia dar uma porção de dinheiro, eu não quis entrar e acabou que não adiantou nada. Eu fiquei insistindo nesse trade. Eu fiquei insistindo nesse trade. Entrei aqui nesse candle, nessa parte do candle. Foi descendo, eu fui arrastando meu stop, até que eu saí aqui tomando um verdadeiro vareio de quase R$12 de perda. Deixa eu ver se eu acho aqui. 11,83 de perda. E aí, bom, falei, agora é a hora de a gente acompanhar o mercado, né? Então eu perdi isso aí, tomei esses 2 stops grandes fora da minha área de risco, que é pior. Você faz o seu gerenciamento de risco dizendo quanto você quer perder e você fica arrastando stop. Eu já fiz até um vídeo para esse negócio de não arrastar stop, né? Então a primeira análise, às vezes, deu errado, larga, né? Vamos largar, porque não necessariamente as coisas vão acontecer, né? Deu errado a minha análise aqui de rompimento desse topo. Eu deveria ter largado, esperado aqui o meu já que eu tomei um stop na compra aqui, ou pelo menos esperado esse candle se terminar, e aí de repente, pela força dele, dependendo do outro movimento, entrar comprado, né? Como eu fiz aqui para recuperar, né? Eu percebi que havia uma mudança de mão, né? Havia uma mudança de mão. Entrei aqui vendido, trouxe o trade até aqui comprado, vendido. Então eu consegui fazer uma recuperação ali dos meus quanto que eu perdi aqui, deixa eu desligar. Então deu um profit aqui de 12, né, de 12 dólares. Então eu consegui recuperar nesse movimento aqui. Tentei fazer outros trades aqui, não respeitou, eu saí da operação. E como eu estava operando nos dois, quando eu fiz um ganho no SP, no Usatec, eu também entrei aqui no SP500. Então eu ganhei 12 lá, mais 5 aqui nessa área, ó. Mesmo lugar que eu entrei. Entrei no ativo aqui em queda, já que o outro estava queda. Saí aqui para não correr risco
e consegui aí salvar o meu dia com alguma coisa positiva. Até fiz mais um ganho aqui nessa compra. Entrei numa compra aqui, nesse candle de força que abriu aqui. Vamos lá. Entrei numa... Entrei numa compra aqui. Entrei comprado aqui nessa força vendedora. Stop aqui embaixo. Vamos marcar onde eu coloquei o stop. Stop aqui embaixo. Ele foi, fez lá o trabalho dele, subiu e depois pegou o caminho e foi. Dessa vez eu não mexi no stop, botei aqui. Aí peguei mais um profit aqui de... Peguei mais um profit aqui de mais 5 dólares. Então eu consegui ficar positivo aí 10, 12 dólares no dia, com alguns movimentos, né? Mas basicamente, se eu não tivesse insistido na técnica errada lá, ou ficar tentando comprar topo aqui, hoje eu estava saindo aí com pelo menos quase 40 dólares de entre 30 e 40 dólares de ganho. Mas é assim, esse vídeo é para mostrar que a gente perde, né? A gente fica restrito à nossa análise e não vê um cenário maior e não sai quando tem que sair. Então deu errado, tá contra a tua tendência, ou tomou o stop maior do que o stop que você já tinha definido. Eu defini um stop de 10 dólares por dia. Então eu perdi 4 aqui, tomei 11 de volta, ou seja, era para ter parado, né? Que eu tinha definido 10, já estava em 11. Em 11 não, eu tinha perdido 15 dólares. Mas aí, como apareceu outras oportunidades aqui, eu consegui recuperar. Mas é isso, às vezes a análise dá certo, às vezes não, a gente tem que aprender a parar quando não está certo. Valeu, gente? Abraço aí para vocês. Salve para todos. Abraço.